Então, questão da Federal de Pernambuco. Na figura a seguir, temos um esboço de parte do centro da cidade do Recife, com suas pontes. As setas indicam o sentido do fluxo de tráfego de veículos. De quantas maneiras, utilizando apenas o esboço, poderá uma pessoa ir de carro do ponto A ao ponto B e retornar ao ponto de partida, passando exatamente por 3 pontes distintas? Bom, então a pessoa está no ponto A, ela tem que passar pelo ponto B, e aí há uma dose de interpretação, ela não tem que passar imediatamente de A para B. Ela tem que passar por B e, no final das contas, voltar em A, passando exatamente por 3 pontes distintas. Então, analisando essas condições de trajeto possível, antes de nós determinarmos a quantidade de maneiras que isso pode ser feito, eu vou dividir esse problema em casos, de forma, vou colocar aqui, ela pode sair do ponto A e se deslocar em direção a B, é uma possibilidade. De B, ela não pode voltar para A, porque senão não vai passar por 3 pontes. Ela vai se deslocar para C, e de C, aí sim, ela volta para A. Essa é uma situação possível, é um caso. Mas outro caso igualmente possível é, partindo do ponto A, ela se desloca primeiramente em direção à região C, aí de C, obrigatoriamente, ela pode ir para B, e de B, voltar para A. São essas duas situações que satisfazem a condição de que ela saia de A, passe em B e retorne a A, passando exatamente por 3 pontes distintas. Só que em cada uma das situações há vários caminhos possíveis. Porque, por exemplo, de B para C, nós temos 3 pontes. De C para A, nós temos 4 pontes. Então, cada vez que se varia a escolha dessas pontes que vão de uma região para outra, muda o caminho. Não muda a sequência das regiões, mas o caminho de uma região para outra acaba sendo alterado. Então nós vamos calcular o total de trajetos possíveis, considerando essas duas situações. Observando então primeiramente que de A para B, há uma única ponte, há uma única possibilidade de escolha, quando ela sai de A e vai para B. Já de B para C, há 3 possibilidades possíveis. 3 pontes possíveis que ela pode escolher. E depois de C para A, 4 pontes. E cada uma dessas possibilidades pode ser escolhida para cada uma das que já foram escolhidas anteriormente, o que caracteriza aí uma aplicação do princípio fundamental, o princípio multiplicativo. Então, se eu posso escolher cada ponte e depois escolher na sequência uma outra ponte para cada uma das possibilidades daquelas que já foram feitas na escolha anterior, nós vamos ter que multiplicar essas possibilidades e temos aí, no primeiro caso, um total de 12 variações possíveis. Já quando ele toma o trajeto de A para C, de C para B e de B retorna em A, de A para C, observem que, apesar de existirem 4 pontes, uma das pontes só tem um sentido, que é de C para A. Então, de A para C, há, na verdade, 3 possibilidades de escolha. Aliás, 3 possibilidades dentro dessa escolha. Porque são as pontes que podem ir da região A imediatamente para a região C. De C para B, são 2, porque apenas 2 das 3 pontes que ligam B a C vão de C em direção a B. E depois de B em direção a A, uma única possibilidade. Então, mais uma vez, multiplicando essas possibilidades, nós temos 6 trajetos possíveis de serem feitos, considerando as diferentes pontes. Então, quer dizer que, somando as duas situações, ou as possibilidades de cada uma das situações, nós vamos ter um total de 18 maneiras possíveis de isso ser feito. Resposta letra D.